Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas. Hoje a gente está mais para Hello Mate, porque nós temos hoje um convidado internacional, que é o Kim Paim. Aqui com a gente, praticamente. E aí, galera? Aqui. Beleza? Ele está em Brisbane, E aí, Dagomi? Austrália. E aí, Roberto? Olá, Kim. Ele está aqui, é como se ele estivesse aqui. Aqui comigo, o Roberto Marques. Acho que poucas vezes na história do Brasil se juntou três homens tão bonitos. É impressionante, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Obrigado pelo elogio. Nossa, é recíproco. Nossa, Olá, pessoal. Como é que vão? Faço minha estreia aqui junto com o Tagomir e com o Kim. É verdade, a estreia, o Roberto Fico feliz aqui em participar aqui. Repórter aqui e grande imitador, mas isso a gente vai Isso conversar. a gente chega num outro momento. Num outro momento, a gente vai ter isso daí. E aí, Kim, tudo bem com você aí? E aí, tudo beleza por aqui? Beleza, né? Estamos em tempo diferente, né? Pra vocês aí à noite, pra mim aqui é durante o dia. Mas vamos que vamos bater esse papo. Boa, Kim, eu queria saber de cara duas perguntas óbvias. Eu acho você um dos caras mais misteriosos do cyberspace, assim. É um cara que tem sinais, assim, que eu gostaria de perguntar pra você. Sempre quis perguntar. Primeiro, se esse nome é verdadeiro, ou se é um apelido. E segundo, quem é esse cara que foi atrás de você, que é obviamente o seu modelo? Esse cara aqui atrás de mim, começando pela última pergunta, era pra ser eu, um inscrito do canal, fez essa arte, falou, acho que tentei te desenhar. Aí eu falei, pô, beleza, bacana. Aí eu peguei se você parar pra ver, tem uma espécie de uma moldura, acho que não lembro se ele mesmo colocou, eu coloquei, é como se fosse deixa eu ver, tá nessa direção aqui, né, um mapazinho, vou botar aqui meu dedo numa mesa aqui, tipo um mapazinho na lateral, e aí é uma folha de papel que ele mesmo desenhou. Eu achei que tinha uma certa similaridade, né? Só que tem um queixo assim mais quadrado, né? Mais másculo. Mas a ideia era pra seguir, sei lá. Eu achei que era seu pai, caricatura, né? Eu achei que era seu pai, seu avô. Até alguém que você se inspirasse, alguma coisa nesse assim. Porque eu olhei e falei, pô, o cara deve ter olhado e falado, desse bigode aqui eu vou deixar igual. Nossa, eu achei que ia ser assim, tipo uma história emocionante. Esse foi meu pai, que eu homenageio todos os dias. Engraçado, cara. Não esperava essa, cara. Meu pai acho até, sei lá, a gente deve ter alguns traços similares, mas é diferente. Meu pai é mais moreno do que eu. Meu pai é careca. Meu pai não tem bigode. Nunca foi de usar bigode. Então, sei lá, acho que eu pareço um pouco mais com minha mãe e a família de minha mãe. E a outra pergunta sobre meu nome, sim, é o meu nome mesmo. Kim George Borja Paim. Registrado na certidão de nascimento e também nos documentos oficiais. Mas você tem esse modelo, você faz um estilo, né? Sim. Você se inspira em alguém para fazer esse estilo? Porque não é todo dia que a gente consegue conversar com um cara com terno alinhado desse jeito, um colete e uma gravata. E de manhã. Pô, de manhã cedo. Acordou agora há pouco, meu. Impressionante, cara. Mas foram alguns anos, né, até chegar assim. Se você pegar, por exemplo, o canal, o primeiro vídeo do canal, eu nem falava sobre política. Eu acho que o primeiro vídeo que eu falei sobre política era o quarto vídeo do canal. Eu tinha um projeto inicial que eu acho que nem existia na época podcast, não tinha nada na época, era 2019, ali o início, final de 2019, não tinha essa onda de podcast nem nada, só que eu já ouvi os podcasts internacionais, uma coisinha ou outra que eu acompanhava, e aí eu falei com a galera, uns amigos meus que eu tinha por aqui, de montar um podcast. E não era esse podcast de vídeo que a gente tem, era podcast mesmo, aquele raiz, que é só o áudio, que tinha, sei lá, pra você ouvir no Spotify. Era coisa mais próxima do rádio mesmo, né? Quando você se reúne com algumas outras pessoas, conversa sobre isso. Exato. Só que aí você vê como as coisas são engraçadas. Eu normalmente, quando opto por fazer alguma coisa, eu tento dar sempre aquele salto da fé. E a gente gravou um dia com um celular, botou um celular, a gente sentou no chão, procurou um lugar que não tivesse muito sei lá, uma acústica relativamente boa, né? E gravou, ficou legal. Subimos um vídeo na época no YouTube. Eu falei, rapaz, por que não fazer um podcast com imagens? Mal sabia eu que se o tempo possível realmente tivesse vingado, poderia ter dado certo, né? Anos depois veio aí, um ano depois veio a onda dos podcasts, principalmente ali abril, né? Que acho que foi a explosão do Flow, do Podpah, etc, tudo mais. Falei o período da pandemia. Mas eu lembro que eu comprei uma câmerazinha, uma Logitech C920, né? Uma webcam Full HD. Eu falei, vou botar, a gente pode usar, era barata aqui, eu achei uma usada, acho que eram $50. Falei, vou comprar isso daqui, a gente tem aqui um microfonezinho. E aí eu já pensei no próximo passo, eu falei, pô, eu não sou nenhum mestre da música, nem nada, mas tinha minha guitarra aqui, tinha um violão, e aí eu tinha uma interface de áudio, você pluga no computador, você pode conectar
sei lá, qualquer coisa, né? E aí eu pensei, pô, e se eu começar a comprar uns microfonezinhos, em vez de a gente gravar no celular, a gente gravar com microfone também. E aí tem o BM800, que é um microfone bem barato mesmo. Eu lembro que ele mais o braço não dava, sei lá, $30. É um microfone chinês, muita gente começa. Todo mundo deve ter visto algum vídeo na internet, é um microfonezinho preto, que a parte de cima dele é dourada. Aí eu lembro que eu comprei 4 microfones desses, achei uma mesa bem baratinha também usada, mais uns, sei lá, uns $20. Aí a ideia era fazer isso. A gente chegou a gravar, acho que um único podcast a mais. A gente gravou, na verdade, o primeiro, o segundo no celular, aí o terceiro usamos os microfones e depois meus amigos desapareceram. Aí eu falei, pô, já tem os equipamentos, já tem as coisas. Eu vou fazer. Entre o segundo e o terceiro, eu fiz o primeiro vídeo do canal, aí depois eu fiz o segundo, terceiro, quarto. Na verdade, o quarto vídeo é depois que a gente gravou pela terceira vez. E aí eu falei sobre política a primeira vez. Fiz um videozinho totalmente diferente do padrão que eu faço atual. Tava só de camisa de malha, mas que eu já tava com bigode já, por alguma razão, não lembro qual. E aí eu fiquei, e aí o bigode, sei lá, começou a fazer parte virou uma marca do personagem. Eu falei, não dá pra tirar mais, né? É isso. Ainda que eu queira, agora já tá acima de mim. E aí a coisa foi indo, até primeiro começar com terno, depois falou, pô, vou comprar um colete agora, né, pra ficar assim um pouco mais formal, mudar aqui o cenário atrás de mim, só usar o cenário verde, né? Na hora de dar uma entrevista, tem realmente cenário, e chegamos aqui no dia de hoje. Nossa, cara, que história, né? Pra mim é surpreendente isso. Não, sem contar que assim, você começou com toda essa história, com toda essa ideia, e aí, na verdade, você é engenheiro de formação, é isso? Sim, de formação, engenheiro elétrico ou eletricista. Sim. Aí tem até uma briga. Eu lembro que eu tinha um professor da faculdade que ele falava que ele era eletricista. Engenheiro elétrico é quem dá choque, e ele não é. Tem gente que acha que engenheiro elétrico é um nome muito mais bonito. Eu acho melhor, engenheiro elétrico, mas a gente prefere eletricista, né? Então, não vou criar briga, nem confusão, nem nada. Me formei nisso. Estudei outras coisas até no passado. Meu primeiro curso foi até odontologia. Eu fiz por quase 2 anos, mas não era para mim. Aí eu abandonei a odontologia e fui para a engenharia. Mas isso foi na Bahia que você fez esses cursos? Sim. Foi na Bahia. Eu quando eu estava no ensino médio, tinha aquela ideia de, vou fazer medicina, por quê? Porque eu gosto? Não, porque dá dinheiro, né? Sendo bem óbvio, bem direto. Aí, no meio do terceiro ano, eu prestei vestibular na Universidade Estadual, lá de Feira de Santana, UFES. Aí eu passei para odontologia, e faculdade no Brasil, sempre está em greve, etc, tudo mais. Eu só precisaria apresentar toda a minha documentação, não sei se a ficha é 19 no Brasil, aquela conclusão, né, do ensino médio, etc. Eu só precisaria apresentar, acho que depois de dezembro. Então, pô, tinha tempo e tudo mais. Aí eu falei, pô, beleza, já vai dar para cursar alguma coisa depois de terminar a escola. Se eu não passar em medicina, sei lá, pode começar com odonto. E aí eu fazendo odonto, acho que foi até bom processo, porque se fosse medicina, acho que dificilmente eu teria largado. Eu ia falar, isso aqui é uma porcaria, é chato, mas vou ganhar dinheiro, então eu vou continuar aqui nesse percurso. Já o odonto começou a ser umas aulas que esse negócio chato. Eu lembro que no terceiro semestre, que acho que é um divisor de águas para quem faz odontologia, para mim lá nos padrões que eram. E quando você começa realmente a parte clínica. E aí dá para você ver se você realmente gosta ou não da profissão. A faculdade de odontologia, acho ela bem prática mesmo. Eu vejo que os profissionais têm que sair lá minimamente preparados. Você tem, assim, clínica a partir do terceiro até o 9º semestre que só é clínica. Aí eu lembro que a matéria de clínica, na primeira prova, tinha que ler umas 700 páginas sobre radiografia, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, eu falei, cara, eu não vou ler essa porcaria. Começou a ficar chato. Aí depois teve uma aula que era histofisiologia oral, que é estudo dos tecidos, né, e da fisiologia dos tecidos em torno da boca. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui na sala? Aí eu lembro que eu tinha um colega, que o nome dele era Marcos Vinícius, a gente chamava ele de cabeça de monstro. Aí eu lembro que ele olhou pra mim, falou, bora embora. Nessa aula de histofisiologia oral. Eu falei, mas embora pra onde, pô? A gente vai ter prova semana que vem. Ele falou, não, pô, bora embora. Bora pra onde? Não, vou fazer outra coisa da vida. Embora chega disso daqui, né? Eu falei, a gente vai fazer o quê? Ele, tem vestibular daqui a 3 meses. Se a gente sair agora, a gente estudar, a gente volta daqui a 3 meses. Eu falei, tá, e aí, a gente vai fazer o quê? Tu vai fazer engenharia? Vamos fazer engenharia, então. Vamos fazer engenharia civil, que tinha civil lá, né? Ele, acho que eu gosto de engenharia. É melhor do que isso daqui, eu gosto de exato. Eu falei, então vamos. Aí a gente saiu da sala, aí o professor está indo pra onde? Eu falei, tô indo embora. Aí a galera falou, embora pra onde? Não, embora, gente. Aí eu lembro que eu passei no diretório acadêmico, falei, galera, tô indo embora, quero aqui trancar minha matrícula.
A menina falou, o período de trancamento passou. Não tem mais como. Eu falei, eu não vou voltar aqui. Eu não quero ser ruim o suficiente para ficar segurando uma vaga que não é minha. Porque tem uns processos, né, de transferência interna e externa. Tem muita gente que às vezes passa em biologia e o sonho era fazer odontologia. Eu falei, cancela minha matrícula aí. A menina olhou para mim, você vai cancelar sua matrícula? Eu falei, vou cancelar minha matrícula. Aí eu já cancelei, já cheguei em casa. Aí minha mãe também não tem nem o que falar, né? Eu falei, mãe, cancelei minha matrícula. Acho que minha mãe deve ter olhado assim e falar, por que esse menino tá fazendo da vida? Não dava nem tempo mais de brigar com você, né? Matrícula cancelada já, ela não tinha muito por onde correr. Pois é, aí eu lembro que eu voltei, fiz o cursinho por 1 mês e meio, que foi o tempo ali do vestibular, 2 meses, e aí eu passei para engenharia civil e meu colega passou para direito. Ele estava um pouco confuso, saiu para fazer engenharia e acabou em direito. E aí eu também fiz o vestibular para engenharia elétrica. No meio do percurso, eu até comecei fazendo as duas. Eu falei, isso aqui é coisa de maluco, porque eu tinha aula de manhã e de tarde na UFES, à noite eu estava na outra faculdade, que era particular. Eu falei, bicho, eu não aguento mais ficar aqui na universidade pública, sabe, essa greve, essas porcaria tudo. Eu vou ficar aqui optar por elétrica, coisa muito mais organizada, só tenho aula à noite, eu tenho um dia livre. E acabou sendo minha decisão final e aí concluí. Pô, e essa decisão que você tomou, tanta gente podia tomar, né? Tanta gente perde tempo em faculdade ruim, né? Eu tomei isso com ciências sociais. Eu também saí no terceiro. Eu passei 3 anos em ciências sociais, na USP, passei em uma matéria. Eu falei, acho que não deu certo. Acho que não é pra mim. E você, Kim, as duas perguntas, por que você saiu do Brasil e por que você foi para a Austrália? Então, tem a ver com a faculdade também, porque é o seguinte, era mais ou menos 2012, eu acho, 2011, 2012. E aí apareceu uma vaga de estágio, era na City Luz, uma empresa grande, uma multinacional francesa. Lá na Bahia, ela estava, basicamente, naquele momento já, eu acho que hoje não mudou muita coisa, as concessionárias de energias do estado, elas não fazem basicamente nada. Tem uma equipe muito reduzida, quem faz toda a parte de obras são as terceirizadas. E aí tem terceirizaдаzinha, sei lá, pequena e grandes terceirizadas que pegam uma baita região. Eu lembro que a City Luz, ela pegava quase metade da Bahia, tinha mais de 600 funcionários. Empresa gigante. E aí eu lembro que lá eu me questionava o que é que eu ia fazer da vida após me formar. Porque quando você vai para engenharia elétrica, e eu acho que isso é uma coisa que falta o conhecimento para grande parte das pessoas. Na minha concepção hoje, engenharia elétrica e engenharia mecânica deveriam, por lei, ter um pré-requisito do aluno ter uma formação técnica. Você chegar na engenharia dessa sem uma formação técnica, o seu campo de atuação ele vai ficar muito limitado mesmo, sabe? Você dificilmente vai trabalhar numa indústria como um engenheiro técnico, você dificilmente vai trabalhar na área de telecomunicações como um técnico, você pode ir para ser um gestor, gerir equipes. Eu acho que o que dá para você aprender com uma certa base, e olhando para o Brasil, é a parte de distribuição de energia elétrica. Aí você trabalha exatamente com isso, com as concessionárias, projetos de ampliação, né, levar linhas, e você também fazer esses projetos elétricos residenciais e comerciais. Vou abrir aqui uma empresinha, botar um transformador, fazer a ligação. Isso daí dá para o cara pegar na universidade. Mas ir para a engenharia realmente fina, essa engenharia industrial, sem um background aí na área técnica, eu acho impossível. Acho que é um erro que muita gente acaba cometendo. E aí eu não sabia disso, tava lá, e essa empresa era na área, eu falei, pô, eu já tinha uma certa base de desenho, eu tinha um tio que era engenheiro, eu cresci no computador e vez ou outra na casa de minha avó, sei lá, tava com o AutoCAD aberto, desenhando alguma besteira, sem, sabe, nenhuma perspectiva, e até o momento, determinado momento, meu tio até me arranjou um serviço para fazer, para me dar uns trocados, e aí eu lembro que eu consegui esse estágio na área de projetos, e aí, dentro dessa, a empresa era grande, tinha um setor que era controladoria. E na controladoria, que é a parte de controle, tem até a parte fiscal também, quem chefiava era um engenheiro eletricista, que também não tem muita coisa a ver. E aí eu aprendi muita coisa com ele, era um cara muito safo na área de Excel, diversas coisas, e ele era relativamente novo. Ele, sei lá, teve filha bem jovem, veio de uma família boa, mas tem uma filha bem jovem, bem nerd, e aí ele dava alguns conselhos pra gente, falou, faz isso, não comete esse erro, sabe, soltando, sei lá, 4, 5 anos mais velho que vocês, acho que ele tinha 24, a gente tinha 20 anos, um negócio assim. E ele falou, pô, vocês aí são jovens, vocês deviam tentar virar trainee.
Eu não sabia nem o que era trainee naquele momento da minha vida. Eu falei, trainee, o que é isso? Ele, não, pô, tu vai entrar aí na empresa, tu vai receber toda uma formação, etc, tudo mais, pra você se tornar um executivo. Eu falei, pô, eu gostei disso daí. Executivo, trabalha terno e gravata, eu acho que esse é meu caminho. E aí eu lembro que eu fui pesquisar, né? Deixa eu ver que negócio desse é trainee. E aí eu lembro que nessa pesquisada, eu vi que todos os cargos de trainee pediam, no mínimo, o inglês. Era o inglês mais alguma coisa. Eu falei, pô, beleza, vou ter que aprender o inglês. Aí naquele momento surgiu a ideia de fazer um intercâmbio. Sair, estudar, voltar para o Brasil e tentar virar trainee. Só que em paralelo a isso, antes de eu estar trabalhando nessa empresa, eu estava trabalhando numa escola de formação de vigilantes e também eu estava tentando ganhar algum dinheiro extra. E aí naquele momento eu já conhecia a internet, já conhecia algumas coisinhas. Desculpa aqui, nessa idade você tinha mais ou menos quantos anos? Desculpa te cortar, mas só pra gente ter uma noção. Eu tinha 18, 19. Eu tinha 19 e 20. Legal. 19 e 20. No máximo 21. E aí eu já queria ganhar um dinheiro extra, eu já conhecia bem a internet, eu já conhecia o eBay. Aí eu falei, pô, dá pra importar algumas coisas, trazer, vender. E aí minha primeira ideia, na época, sei lá, era 2012 mais ou menos, começou o pessoal a comprar essas polos, sabe? Polo da Tommy, da Lacoste, da Ralph Lauren. Falei, pô, se eu trazer esse daqui, importar e vender, dá pra fazer um trocado. Aí foi mais uma vez um salto de fé. Eu perguntei, mãe, você não tem um cartão de crédito internacional? Ela falou, pai, que não. Eu falei, quero comprar aqui uma luva pra revender. Aí tá. Aí ela falou, ó, vou habilitar. Se você comprar hoje, o cartão só tem que pagar a fatura daqui a 40 ou era 45 dias. Aí eu falei, pô, beleza. Eu tinha acho que R$500 guardado. Aí eu fiz o quê? Comprei 2.000. Olha a fé que ia sair dos Estados Unidos, chegar no Brasil. Mal sabia a minha mãe. Aí eu comprei uns 2.000 de roupa. Sei que chegou as primeiras peças começaram a chegar em menos de 30 dias. Chegou, deu certo. E aí vendi, consegui pagar. E falei, ó, e agora já tô com um dinheirinho ainda extra. Já paguei os 2.000 e ainda tô com as peças de roupa. Lucrei bem. Né? Eu tava com 500, já meu patrimônio agora tá mais de 2.000. Então tá bom, já multipliquei mais de 4 vezes. Só que aí eu comecei a comprar. Comprei uma coisa, outra, etc, tudo mais. E aí no meio do processo eu percebi que roupa, você vende uma vez, o cara não vai comprar com você no mês seguinte, a não ser que ele seja um comprador compulsivo ou muito rico, né? Não é uma coisa que todo mundo compra todo mês. Aí eu falei, pô, isso aqui não gira muito bem. E aí eu comecei a comprar outras coisas, relógio, perfume. E falei, galera, o que vocês quiserem, eu tenho como tentar procurar um preço melhor. E aí no meio desse processo, eu sempre ia pra academia, eu vi um dia suplementos. Eu falei, rapaz, aqui é um negócio bom, porque suplemento o cara come, o cara toma todo mês. Esse daí ele vai comprar todo mês. Clássico na casa de todo mundo. Pois é, eu falei, isso aqui eu mantenho o cliente comigo. Aí, mais uma vez, eu vi um cara que vendia suplemento, não comprei um pra testar, eu comprei logo 5. Falei, se chegar 5, chega, né? São 5, pô, o pote não é pequeno. Se chegar 5, chega 50. Sempre grandão, e certo, né? comprei 5, comprei 5, chegou 5. Eu falei, rapaz, vou comprar agora 50. E foi isso mesmo que eu fiz. Todo o dinheiro que eu já tinha, mais uma vez, aproveitando do cartão de crédito, né? Falei, vou pegar. E um pouquinho de coragem também. Pois é, só que o suplemento na minha cabeça era muito óbvio de vender, porque o preço que eu conseguia pegar era muito absurdo. Pra você ter ideia, eu tinha acesso, um amigo meu ele tinha uma loja de suplemento. Eu vi o preço do distribuidor. Sei lá, na época tinha um distribuidor de uma proteína internacional, ele vendia 160 pra loja. Eu comprava de 80. Eu falei, irmão, eu posso vender de 160, eu vou estar ganhando 100%. Eu vendo de 140 pro lojista, ele vai passar pra frente. E além disso, tinha um amigão meu que ele trabalhava na academia dos ricos da cidade. Eu falei, rapaz, a gente vai vender lá, a gente vai vender adoidado. E dito certo, eu chamei ele e falei, Alan, vamos vender whey. E aí ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, não tem problema não. Você tá me devendo, todo o dinheiro que em tese você ganharia, você vai pagar a dívida primeiro. Quando sua dívida quitar, aí você começa a receber o lucro. Mas você não paga nada. Eu vou fazer todo o investimento inicial. E aí pronto, a gente começou a vender tanto suplemento na época, que a academia, o nome era Fórmula, era uma franquia do Luciano Huck, que proibiram vender suplemento dentro da academia. Mas a gente vendia lá de fora, né? O cliente tinha que sair para pegar. E a gente vendeu de estourar. E aí o que está acontecendo hoje, até acho engraçado, porque me relembra esse passado, tá todo mundo agora preocupado com a Shine. A Shine, a Shopee, o governo começou a taxar doidado. Em 2013, quando eu estava nesse período, estava trabalhando na City Luz, etc, tudo mais, vem o governo Dilma e começa a taxar tudo, literalmente tudo. Todo o meu lucro estava indo embora
para a receita, né? E o pior é que muitas vezes você comprava um produto que custava, sei lá, $30, a receita tributava como se fosse 60. Se você discorda, você tinha que imprimir toda a nota fiscal, ir até o correio, preencher uma ficha, eles iam mandar de volta para Curitiba para reavaliar e ver se a sua reclamação fazia sentido. E aí eu falei, pô, agora acabou, né? Não dá mais para vender suplemento. Mas já tinha guardado um dinheiro naquela época. Aí eu já tava puto da vida com a Dilma. Aí o Brasil foi piorando. Chegou 2014, Dilma venceu de novo. Naquele momento eu não tava mais na City Luz, eu tinha ido para outro estágio, até no interior da Bahia. Falei, rapaz, e eu sem martelando o que eu vou fazer da vida. Eu não tava ganhando meio que nada, né? Eu também não gastava nada. Era um cara meio mão de vaca. Falei, não, tem um objetivo aqui, fazer o intercâmbio, voltar para ser executivo. E aí, final de 2014, apareceu uma oportunidade, que era um estágio pelo menos seria melhor remunerado, não ter que viajar, não ia gastar com gasolina, que era na Klabin. E eu lembro que eu fui nesse estágio, eu tava puto da vida com essas coisas. Eu falei, velho, se não for pra alguma coisa que vai me levar pro rumo de trainee, executivo, gestor, eu não vou fazer. Ficar pulando de estágio pra estágio técnico, eu vou ficar aqui, eu termino minhas horas, entrego pra faculdade, concluo e depois eu vejo o que eu faço da vida. E eu lembro que eu fui pra essa entrevista, sabe, já revoltado, perguntando assim, sei lá, era pra ajudar estagiário da área da mecânica, na área em técnico, não sei o que, qual é o seu objetivo? Eu falei, rapaz, eu tô em busca de uma coisa para ser gestor. Eu acho que é o caminho que tem na maior parte das indústrias, e realmente é ser um engenheiro mais gestor, eu tô em busca disso. Eu não quero ir para um lugar onde eu basicamente vou ser um secretário do engenheiro, beleza, uma coisa é ajudar, mas ficar tirando xerox, fazer isso, fazer aquilo outro, me melar de graxa, eu não tô aqui para isso, eu realmente quero fazer um trabalho mais sério. Foi assim, bem assertivo, e eu lembro que fui até a última etapa, eu e um amigo meu, que eu falei, cara, tá precisando, e ele tava muito em busca desse estágio, ele acabou ficando, ele passou e falou, pô, bicho, tô até triste, eu peguei o estágio, tu não pegou, tu que me recomendou. Eu falei, Suran, relaxa, velho, vai que é tua. Se não for pra fazer o que eu quero, eu não quero mais. E aí eu sei que passou um mês, a turma da Klabin me ligou. Não apareceu outra oportunidade aqui, você falou que queria esse negócio de gestão, etc, tudo mais. Tem um pouco a ver com engenharia, mas nem tanto. Você tem algum interesse? Eu falei, não, tenho. Apareço aí pra dar uma olhada. Aí dessa vez, algo já me dizia, vai mais arrumado. Aí eu botei uma calça social, camisa social, né, um cinto, pintei o cabelo, fui todo bonitinho. Aí a menina começou a me passar o que eu ia fazer. Não, você vai ter que cuidar desse setor, você era responsável por esse setor, você é responsável por esse outro setor. Basicamente, seria responsável por todas as terceirizadas da empresa e pela manutenção civil e elétrica da empresa. Eu falei, pô, peraí, manutenção predial, né? Eu falei, tá muita responsabilidade pro estagiário. Quantos anos você tinha essa época? Perguntar. Você tinha uns 25 eu tava anos. Com 20 Não, tava com 23. Pô, tava com 23. Que coisa, hein? E aí eu falei, rapaz, eu tô achando que é muita responsabilidade. Aí eu não queria perguntar, né, se era estágio, etc, tudo mais. Eu falei, e a carga horária de que horas até que horas, né? Vamos sair pela tangente, pela quantidade de horas trabalhadas no dia, dá pra saber se é estágio ou emprego. Ela falou, não, a carga horária aqui, normalmente a gente começa às 8 e termina às 5. Eu falei, rapaz, ela tá me fazendo entrevista de emprego. E agora? O que eu faço? Ela vai me perguntar quanto eu quero ganhar. Não faço nem ideia quanto é que a pessoa que trabalha aqui, que era pra ser um analista de facilities, ganha no mercado. E aí eu lembro que eu parei, desse momento, todo o meu raciocínio foi direcionado para isso. Ela vai me perguntar quanto eu quero ganhar. E a conversa foi indo, até que chegou no ponto. E aí, quanto você quer ganhar? Eu falei, eita. Aí eu chutei um valor, né, na minha cabeça, que eu achava que estaria dentro da faixa, e realmente estava. Depois eu fui lá na internet, e eles dizem, na entrevista de emprego, nunca chute lá em cima, senão eles não vão levar você a sério. Chute um valor um pouquinho a mais do que é meio que o padrão do mercado. E de certo. Então, coloquei no lugar certo, o tempo foi passando, foram tendo novas oportunidades. E aí teve uma coisa engraçada que quase que na última etapa eu já tinha tido entrevista até com o gestor da região, né, que era a região Nordeste, era o Luiz Roberto Marques Júnior. E aí eu lembro que o Luiz me ligou, porque no meu currículo tava que eu trabalhava, eu não botei estagiário, né, botei engenheiro júnior lá no interior. A gente aumenta um pouco, a gente não mente, a gente aumenta um pouquinho. Não, é verdade. E aí eu coloquei, eu também trabalhava como freelancer de desenho, que eu fazia. Mas você não tem como saber quanto tempo, quantas horas, quantos projetos o cara pega no mês, né? Você não tem como quantificar. E eu lembro que o Luiz me ligou em determinado dia, ele não conseguiu falar comigo. Aí ele falou, pô, tentei falar com você, eu tava em campo. Aí eu falei o seguinte, falei, não, Luiz, amanhã pode ligar, que eu vou estar no escritório,
pessoal fala comigo, né? Aí o cara não sabe se é o seu escritório, se é o escritório da empresa, você tem que deixar no ar, você criar um suspense. Aí eu lembro que eu cheguei pro porteiro e falei, ó, era pai de um amigo meu, que era o menor aprendiz do meu setor. Eu falei, ó, vai me ligar amanhã, tu vai falar que vai transferir pro meu escritório, aí tu me chama, eu vou descer aqui no setor de projetos, e eu vou pegar o telefone e eu vou falar. Beleza, beleza, a gente marcou tudo, né, pra fazer um negócio bem feito. Aí eu lembro que o cara me ligou, aí eu desci lá, etc, e perguntar, pô, tô vendo aqui teu currículo, uma coisa que eu não entendi. Pô, tu já trabalha como engenheiro júnior, você faz um freelance, isso, aquilo, outro. Parece que você ganha bem e você quer trabalhar pra gente. Aí eu falei, sim, eu quero trabalhar pra você, né? Mas o sim já contempla também o ganha bem. Aí ele ligou assim, pô, mas você quer? Eu falei, não, Luiz, eu quero trabalhar na empresa, quero ser executivo, isso eu realmente queria, penso fazer trainee, acho que a Klabin tem a oportunidade disso tudo, etc, tudo mais. E aí eu sei que deu certo. Aí eu falei, pronto, deu certo, o salário era bom, me ligaram um dia, aí eu falei, pronto, meu plano do intercâmbio voltou. Faltava ainda, por mais que eu tinha um dinheiro guardado, tava parado desde 2013, ali o final, cada dia, mas eu falei, pô, agora vai o dinheiro voltar a crescer, dá pra voltar a sonhar. E aí pronto, voltei, comecei a trabalhar na Klabin, tava fazendo faculdade, e aí no meio desse percurso, apareceu como total coincidência, um colega, lá pro 8º semestre, o cara era do 2º, e ele só fazia uma única matéria comigo. E por alguma razão viramos amigos. Certa vez, me chamou para ir na casa dele, falou na casa dele, falei que eu queria sair do Brasil, ele achou a ideia sensacional, fazer um intercâmbio, massa, etc. Só que o meu plano inicial, eu não tinha dito até agora, era ir para Irlanda, porque, não sei, um amigo meu já tinha ido e parecia que dava para pagar, não era um negocinho absurdo, não era caro, dava para trabalhar, eu sabia que eu não ia poder passar 6 meses de braços cruzados, né, vendo o navio passar. E aí era essa ideia de ir pra Irlanda. E ele chegou, esse meu colega virou pra mim e falou, cara, por que a gente não vai pra Austrália? Eu falei, não sei, nunca pensei na Austrália. E aí, lembro que a gente abriu assim um site, viu que dava pra trabalhar, mesmo sendo estudante, viu que o salário meio que se pagava, a estadia. Eu falei, então vamos pra Austrália. E aí a coisa foi indo. E no meio desse percurso, no ano de 2015, o fato de estar trabalhando na Klabin foi importante, porque como é uma empresa de papelão, e ela vem, esse setor é interessante porque você consegue prever um pouco o futuro da economia. Porque você pegava lá a Klabin de Feira de Santana, ela vendia muita caixa para a turma, por exemplo, de Juazeiro, que vende fruta, exporta fruta, e também algumas fábricas. Você começa a ver que, às vezes, a demanda caindo. Por quê? Porque está vendendo menos caixa. Então está se esperando uma vendagem menor de isso, daquilo, outro, etc. Não é? Você fala, pô, a economia está desacelerando. Esse negócio vai dar ruim, esse negócio vai quebrar. Então eu falei, pô, tá o PT, a turma não aprendeu, votou na Dilma de novo, ali eu já tinha um entendimento mínimo do que acontecia no Brasil, eu não vou ficar aqui pra ver, não vou fazer o intercâmbio pra voltar, eu vou agora e vou embora, bicho. Todo esse cenário aqui que vai sendo, era reunião atrás de reunião lá na Klabin, falando do EBITDA, que tá complicado, olha só, tem que focar nas vendas, sabemos que está difícil, sabemos que a demanda está caindo, o Brasil vai passar por uma dificuldade, temos que tentar manter emprego. Eu falei, rapaz, é melhor pegar minhas malas e, sabe, me programar. E aí, dito certo. A coisa foi indo. Fiquei quase um ano lá na Klabin, juntei um dinheiro. No final, eu falei, ó, quero sair, muito obrigado, tô indo embora. O Luiz até ficou assim meio surpreso. A turma que gostava de mim até perguntou se, pô, não quer ir para outro lugar? Podemos ver aqui outra oportunidade. Eu falei, não, quero sair, vou para fora, vou estudar. E aí, vim para a Austrália. Nossa, e estamos aqui hoje, né? Mas óbvio, é engraçado, teve muita coisa no meio do percurso. Assim como tem esse retrato aí atrás, era um mistério pra mim. Eu sempre achei que você era um exilado político, que você tinha sido perseguido e tal. Então não foi nada disso, foi uma questão pessoal mesmo. Foi uma questão de correr atrás dos objetivos, né? Correr atrás dos próprios sonhos. O cara, querendo ou não, Kim, a gente ouviu a sua história aí, pô. Você realizou um monte de coisa sozinho, correu atrás. Pô, essa dedicação toda é um exemplo para todo mundo que tá ouvindo. Sim, é verdade. Principalmente agora, né? Pô, principalmente agora. Principalmente agora, E aí faz tempo todo aí. Então, 2015 eu chego aqui em dezembro, e de lá pra cá são o quê? Mais de 7 anos? Quase 8 anos, né? 7 anos. E você tá adaptado aí em Brisbane? Você tá sentindo em casa ou você pretende voltar pro Brasil? Talvez não agora. Cara, hoje... Não agora, eu acho muito difícil voltar hoje por diversas razões. Primeiro, questão de relacionamento mesmo. Minha mulher, ela é daqui. Ela aprendeu português, eu acho muito complicado. E beleza, voltar pro Brasil. Se eu voltar, o que é que ela vai fazer da vida?
Esse é um ponto aí complicado. Segundo, você começa a construir algumas coisas aqui, não é deixar para trás, né? Não é só, vou embora, fechar a porta da casa. É casa, é financiamento, é uma coisa, é outra, etc. Aí você fala, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Aí você voltar pro Brasil, vai fazer o quê? Vai desfazer dos bens? Você ganhar no Brasil e continuar pagando uma coisa aqui, como é que você... É meio complicado, né? Então, tem um processo por trás que acaba agora criando algumas amarras, que até no Brasil favorece, né? Você no Brasil trocar de país, abandonar tudo quando você já tem casa, você já tem família, é um pouco mais complicado. Na época era, sei lá, a banda voou, né? Não tinha nada me segurando. Então é meio complicado se eu for pensar em voltar pro Brasil hoje. Tem até a hora que eu penso, né? Eu falo, voltar pro Brasil seria interessante. Tá perto de algumas pessoas, poder ter algum contato assim mais pessoal, conversar uma coisa ou outra. A maior parte das pessoas eu conheço por telefone. Acho que a maior parte mesmo, assim, quase 100% das pessoas. Conheço minha mãe, pessoalmente, no Brasil. A maior parte das pessoas que eu conheço na internet, eu nunca as vi na vida. Então, tem que ter uma confiança na pessoa, que vai sendo construída ao longo do tempo, mas não tem aquela reação física. Você não pode participar, às vezes você quer fazer algum projeto, você tirar do papel e fala, tô sozinho, fazer como? Vou contratar um brasileiro aqui, mas até se for para isso, eu pedir ajuda, a pessoa precisa gastar tempo, né? Tem como recompensar, tem como bancar uma pessoa que esteja aqui com você. Aí é complicado. Os valores, tudo são muito altos. Então, esse é um ponto que às vezes me faz pensar. Estar no Brasil pode abrir uma série de oportunidades para outro tipo de trabalho, projetos, etc. Ao mesmo tempo que, para o que eu faço, o fuso horário acaba me ajudando muitas vezes. Todo mundo sabe que vai acordar de manhã. Queria que você explicasse. E vai estar lá. Aqui, o nosso colega aqui, o Silvio, falou que você virou uma espécie de um ombudsman da imprensa brasileira. Verdade. Né? Que você vê as coisas antes, porque você está na Austrália, e pode contar para as pessoas o estado da imprensa brasileira atual, né? Pois é. É o que você virou, mais ou menos. Isso aí é até um pouco a história do canal que eu tava falando. Eu fiz 3 vídeos que não tem nada a ver com política. Fiz o primeiro. E aí o primeiro vídeo eu fiz, lembro, de um domingo, que é o 4º vídeo, que é o vídeo que eu começo a falar de política. E aí eu lembro que eu fiz esse vídeo, fiz um videozinho editadinho, bonitinho, 6 minutos. Na época, tava tendo aquela confusão da PGR em 2019, onde Bolsonaro iria indicar Augusto Aras. E aí começou a ter aquele espécie de racha na direita, onde a turma falava, o Aras, o petista, Bolsonaro isso, aquilo outro. E aí eu lembro que o Nando Moura, né, o YouTube, ele surtou na época contra Bolsonaro, ele só falava do Aras, Augusto Aras. E eu lembro que eu peguei vários vídeos dele, cortei ele falando Aras, eu botei vários juntos, mostrando que ele tava totalmente surtado. E eu fazia um vídeo relativamente calmo, falando, Nando Moura, cara, acorda pra vida, olha o que tá acontecendo. E aí eu mostrava várias notícias sobre o que o Rodrigo Maia estava aprontando, alguns setores que não fazem parte nem do legislativo nem do executivo. Mas aí, Kim, deixa eu atrapalhar vocês novamente, até me desculpa outra vez, mas da onde surgiu para você essa ideia de gostar de política, querer falar sobre política e ter a iniciativa de gravar seu primeiro vídeo com essa temática? Veio da onde? Pronto. Quando eu estava no Brasil, eu já estava acompanhando algumas coisas. Uhum. E eu acho que eu sempre fui aquela pessoa, sabe aquele cara que você fala, cara, pra que você fez isso? Não tem nenhuma necessidade, mas você foi lá e começou um embate. Que às vezes vira um debate, às vezes vira uma confusão grande. Eu não conseguia ver uma coisa e ficar simplesmente, não, eu vou ficar calado, não vou expressar minha opinião sobre isso. Acabar que eu sempre acabava me envolvendo. E aí o tempo foi passando, e nesse processo tava muita coisa acontecendo na internet, eu já acompanhava, na internet, como da minha vida, eu acordei de criança. Então eu me sentia muito mais familiarizado na internet do que no mundo real. E aí eu achei um senhor chamado Olavo de Carvalho. Eu achei esse senhor, inclusive, por um amigo, e engraçado foi assim, tava trocando algumas indicações de livro, ele falou, li um livro interessante, se chama O Mínimo que Você Precisa Saber, para não ser um idiota, recomendo que você veja. Eu falei, você vê esse livro aí, tá parecendo meio arrogante. Quem esse cara é pra falar mínimo? Esse título é mesmo, é verdade, cara. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, tá, beleza. Aí eu de pegar o livro, eu lembro que eu botei no YouTube, né? Olavo de Carvalho. Deixa eu ver quem é esse cara aí. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi dele foi no Pedro Bial, 96. O Bial já começa assim, não, esse cara aqui é um
astrólogo, isso, aquilo, outro. Eu já comecei até a gostar, né? Falei, pô, assistia Cavaleiro do Zodíaco quando era criança, né? Tem aqui astrologia. Já parei pra ler uma coisa ou outra. Aí eu falei, vamos ver se esse cara aqui é um charlatão, vai ficar falando de horóscopo, vai falar alguma coisa interessante, envolvendo simbolismo, etc. E o Olavo de Carvalho começou a dar uma aula e mostrar que Pedro Bial estava fazendo pouco até do estudo da astrologia, né? Não que eu seja um especialista nem nada, mas já li alguma coisa sobre. Eu falei, pô, gostei desse senhorzinho aqui, viu? Esse cara aqui é interessante. E aí, em determinado ponto da entrevista, ele falava que, em 96, que o PT chegaria ao poder. Aí o Bel fala, mas como assim? O muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou, o comunismo foi pro fim, como é que o PT? Aí o Olavo falou, pô, eu queria estar errado, mas infelizmente o PT vai chegar ao poder. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, rapaz, esse cara tava certo. Depois disso, eu fui assistir outras coisas. Aí vi outro vídeo dele e falei, rapaz, não é que esse cara tá certo? E eram vídeos assim mais antigos. Aí, antes de eu ver mais conteúdo dele, eu comecei, eu achei, procurando sobre o Olavo de Carvalho, uma série de vídeos do padre Paulo Ricardo. É um mini curso que ele palestrou sobre marxismo cultural. Eu falei, pô, vou assistir isso aqui. Eu comecei a assistir. Ele começou a contar toda uma história de diversas coisas que sempre martelaram na minha cabeça. Eu ia pra escola e eu via a professora falando, ditadura, ditadura, ditadura. E eu falava, pô, meu pai nunca reclamou de ditadura, minha mãe nunca reclamou de ditadura, meu avô nunca reclamou de ditadura. Mas eu vejo o pessoal falando, era um período assim meio nebuloso na minha cabeça, mas criança, né, adolescente, você não fica pesquisando. Hoje em dia é mais fácil, mas na época, sei lá, não fazia muito sentido pra mim. E eu comecei a ver as opiniões, né, os comentários do padre Paulo Ricardo, e falei, pô, isso aqui faz muito sentido pra mim. Muito sentido. E aí eu falei, rapaz, que viagem, viu? E aí eu comecei a mudar e formar minha visão política naquele momento. E aí quando eu venho pra Austrália, e eu começo a fazer uma série de trabalhos de faxina, a motoboy, delivery, etc., eu já não escutava mais música. Eu ia trabalhar, tem um programa aí para Android e iPhone também. Você, por exemplo, ele consegue ler com aquela voz robótica um PDF. Eu escutava o PDF com a voz robótica, né? É a coisa assim, eu falo, o que é que eu fazia de minha vida? Eu tava lá, teve livro de Olavo de Carvalho que eu deprei da voz robótica, escutando. Então eu vi isso daí, já tinha alguns vídeos na internet. Então já tinha uma coisa ou outra que eu acabava acompanhando. Eu não comentava muito na rede social, porque eu falei, pô, tô aqui, não vou ficar me envolvendo em treta nesse momento, tenho que focar aqui, agitar um pouco minha vida, mas eu já acompanhava. Aí no ano de 2019, minha vida estava relativamente um pouco mais, como posso falar, mais organizada. Eu já acompanhava a política no Brasil. Eu já acompanhava desde a chegada de Bolsonaro, falava com minha mãe lá atrás, eu lembro, brigar com minha mãe, falava, minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe, que amoedo, que ninguém, é esse cara aqui, pô, a imprensa tá mentindo sobre esse cara, olha esse vídeo aqui, olha aquilo outro, sei lá, isso lá para 2017, já conhecia a figura de Bolsonaro, já estava acompanhando nas redes sociais. E aí, em 2019, o que me fez mesmo assim foi aquele gatilho, é porque eu acompanhava o Nando Moura, eu tava vendo que ele não tava falando a verdade de diversas coisas, eu falei, pô, esse cara tá mentindo, e ele tava brigando com outro youtuber que era o Lilo Vlog, eu falei, pô, isso aqui não faz nenhum sentido, velho. Ele tá falando aqui é totalmente absurdo. E aí eu lembro que eu gravei esse vídeo, em que ele tava no meio dessa treta, aí foi nesse domingo, o meu amigo que veio até comigo aqui pra Brisbane, eu falei, rapaz, tu já pensou gravar esse vídeo, acordar amanhã de manhã, tiver 1000 views, que meu canal tinha 11 inscritos, que era eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, 2 amigos lá de Feira de Santana, que era realmente 11, era 10. E aí eu sei que eu fiz esse vídeo, postei na internet, e aí Nando Moura tava brigando com o Lilo, aí eu lembro que acho que eu mandei pro Lilo na DM do Facebook, por algum motivo ele viu o vídeo, que ele acabou compartilhando no Twitter. E teve uma repercussão na época, compartilhou, outros influenciadores da direita também compartilharam, outros perfis, eu lembro que o de Hack na época também estava na direita, né, um pouco mais underground, mas compartilhou também. E aí o vídeo foi acho que bateu uns 10 mil views, eu peguei 1000 seguidores. Aí eu falei, pô, agora eu não posso mais parar, né? E deu certo uma vez, vou fazer dar certo de novo. E aí que foi indo, fazendo ainda vídeo editado, fiz uns 20, 30 vídeos assim editadinhos, mas eu sentia que, cara, não tá bom isso daqui, eu não tenho aquela skill da edição de vídeo, uma coisa ou outra, beleza, posso pegar aqui um ponto ou outro que é interessante, às vezes o pessoal ri, mas acho que isso aqui não é minha linha. E aí, certa vez, eu tava no Twitter, e aí que acho que começa a mudança do canal, eu vi uma menina que era a Cássia Noronha, ela fez uma thread interessante sobre algumas coisas que estavam acontecendo na época, envolvia até a turma que estava na Jovem Pan naquele momento, Felipe Moura Brasil, etc, tudo mais. Eu falei, pô, isso aqui é interessante, eu vou fazer um vídeo
informativo sobre a thread dessa menina. E aí pronto, fiz um vídeo sobre isso. E aí eu acho que eu já botei o nome dossiê. Falei, pô, isso aqui é uma espécie de dossiê. Acho que foi o primeiro dossiê que eu fiz no canal. Aí depois apareceu outra coisa, pô, mais um dossiê. E aí quando eu fui indo, falei, pô, acho que isso aqui é interessante. E aí eu vi que o pessoal gostou, um negócio mais informativo. Aí foi indo. 60 vídeos depois, 60 dias depois, eu lembro que foi assim, o primeiro que eu fiz 100% por mim, foi a época das queimadas da Amazônia, e aí eu comecei atrás da informação, ver que tinha muita coisa ali estranha na época, as pessoas estavam sendo acusadas de tocar fogo, etc. Eu falei, ih, rapaz, olha quem é a galera, o que aconteceu, será que teve algum tipo de prevaricação? Fiz assim, eu lembro, e aí a coisa foi indo, foi crescendo, foi tomando forma, e aí o vídeo era de 10 minutos, começou a passar para 15, começou a passar para 20. Aí, ao longo do ano de 2020, eu comecei... Aí que você falando da questão do ombudsman, não sei nem como é que processa a palavra direito. Enfim. É um monte de vogal, letra estranha. E aí eu comecei a entender o funcionamento da imprensa brasileira. Que hoje, na minha cabeça, é muito simples. Eu me pergunto, pô, como é que eu não entendi antes? Você sabe o seguinte, pô, todo jornal, ele comenta as notícias, só que os jornais, ele possui colunas. Só um instantinho, Kim, eu quero te pedir um intervalo, porque chegou na hora do nosso comercial. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold. Você assina a Oeste, meu? Pode ser sincero. Eu? Não assino nada. Não assina nada. Eu não assino nada. Eu sou consumidor pirata de vários conteúdos. Então, Kim, você precisa assinar, porque a gente depende da assinatura. O Roberto aqui vai contar para vocês por que é importante assinar a Oeste. Pessoal, vocês têm que assinar a Oeste porque nós não recebemos verbas públicas, nós não recebemos patrocínios de nenhum governo. Então, a gente depende de você, que além de nosso espectador aqui, à distância, como você, Kim, você que assiste a gente aqui no Oestcast, assista também o Oeste Sem Filtro, nosso programa diário, Silvio Navarro, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, Paula Leal, todo nosso time de elite daqui. Você pode assistir também As Liberais, Paula Leal, a querida Branca Nunes também, participa com a gente. Então, assine a Oeste, consuma nosso conteúdo, porque você é a coisa mais importante que existe pra gente hoje. Sem vocês, a Oeste não é tudo isso. Tem o Estúdio Oeste também. E tem o Estúdio Oeste, claro, que é assim. Continue assistindo. É isso aí. É isso. Bom, esse é o... Isso aí que eu tô falando é sério, porque todos os canais da direita são assim, né? Então, assim, o pessoal às vezes fala, pô, tem que crescer, tem que incentivar, temos que tentar quebrar as narrativas, isso, aquilo, outro, olha o que está acontecendo com o país. E no final do dia, como é a Oeste, né? Não tem patrocínio público, não tem grandes patrocinadores. Não tem rabo preso. Tem a turma aí, Beautiful People, botando propaganda de milhões de reais para aquela inserção de 30 segundos do intervalo do Jornal Nacional. Não tem isso. Ô, Kim, e você... A turma tem que ir, poder ajudar, né? Você que está aí tão longe, mas você virou um especialista da imprensa brasileira atual, né? E por que você acha que a imprensa brasileira mainstream assim, virou tão subserviente ao PT? Aparentemente de uma hora para outra, mas não foi. A gente sabe que não foi de uma hora para outra. Mas você imaginava que ia chegar a esse ponto de virar uma grande imprensa oficial?
como está hoje? Rapaz, aí que tá o ponto. Eu acho que, em grande parte, isso daí tem a interferência da questão das universidades, as pessoas que vão se formando já com a tendência mais à esquerda, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o outro ponto envolve, talvez até o que eu ia começar a falar, que é o funcionamento desses jornais, porque você vê, né, tem vários colunistas. E hoje o que realmente trata de política, os insides da política, né, aquele hard politics, são esses tais colunistas que comandam algumas sucursais. Então, quando você olha a turma que hoje está aí à frente dessas colunas, vários deles já são bem mais jovens do que um dia já foram esses editores-chefes, né? Que comanda realmente a sua coluna. Você vê que e os que são de velha guarda, que continuam ativos, era a turma que já era bem mais à esquerda, como a Mônica Bergamo, que está aí até hoje na Folha de São Paulo. Mas você pega, sei lá, o Metrópolis hoje, você pega a maior coluna do Guilherme Amado. Todo mundo sabe a orientação do Guilherme Amado. Outra coluna do Paulo Capelli. O Paulo Capelli é primo do Ricardo Capelli, que é o interventor federal aí, né? Que aconteceu depois do ato do dia 8. Aí tem o Rodrigo Rangel. Já era um crítico, às vezes até histérico, de Bolsonaro na época que estava na Cruzoé. Segue assim uma linha até bem similar. O Rangel teve até um episódio bem recente que envolvia a questão do CID. Todo mundo acompanhou ali no pós 8 de janeiro. E foi um negócio assim, tão absurdo aquela nota que eu fiquei vendo. A imprensa ela solta falando, essa foi o divisor de águas que motivou o Lula a pedir a cabeça do Cid. Foi aquela nomeação no apagar das luzes. E a nota falava isso, que Bolsonaro nomeou o Cid no apagar das luzes. E aí você vê que isso é uma total mentira, que na verdade a Folha de São Paulo já tinha falado que Bolsonaro iria nomear o Cid, acho que em novembro, foi setembro. A história do cartão corporativo, a Folha de São Paulo também já tinha comentado no ano anterior. O documento oficial do Exército, que estava a nomeação do Cid, era de março de 2022. Então, assim, é uma história totalmente com furos, mas você vê que existe um alinhamento. Aí você olha também a turma do Globo, você vê, tirando um ou outro ali que não é tão pode até ser oposição, mas não tem aquela subserviência ao PT, quando você pega uma Malu Gaspar. O Gaspar não nasceu agora, já tem um tempo. O Malu Gaspar dá umas porradinhas encaixadas no PT. Tá ali, então você vê que aquela coluna traz algumas informações ainda, mas sem aquele viés que é uma espécie de vassalagem. Porque a coisa vai mudando e você vê que cada vez mais é uma turma mais jovem que às vezes acaba comandando assim um processo, e uma turma que vem já com aquela bagagem ideológica bem carregada. Então, eu acho que talvez esse possa ser um dos grandes pontos, né? A turma não viu de perto o que aconteceu em tempos passados, toda essa influência das universidades, enfim, acho que esse pode ser um dos motivos. Deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome, mas você está lançando o Atlas. O Atlas, é isso aí. Atlas. Eu queria que hoje eu dei uma olhada assim, numas partes, eu queria que você explicasse, porque é uma experiência muito interessante, né? Uma experiência de... É uma análise, né, bem completa de várias e várias e várias passagens do jornalismo brasileiro durante o ano, né? Durante o ano, é como se fosse um almanaque quase, um anuário, né? Isso, um anuário. Eu queria saber que você falasse mais isso. É o primeiro que você está lançando? Qual é a Eu lancei agora o primeiro no mês de janeiro. Eu não contei até agora para ninguém a versão completa da história, mas aqui, como uma espécie de podcast, conto para vocês a versão estendida. Olha, em primeira mão, hein, pessoal? Em primeira mão. Não contei isso aqui nem no meu canal, nem na live que eu fiz comentando assim como foi todo o processo. Mas, em linhas gerais, terminando agora o mês de fevereiro. E aí um dia eu tava conversando com um amigo meu no Telegram, falei, cara, fico olhando aqui pro meu computador. Tinha mais de 1.200 vídeos já feitos, né? Material diário. Não temos folga. Você trabalha de segunda a segunda, né? Seu canal tem vídeos só o dia do Natal. Diários. Só o dia do Natal que não Só o dia do Natal que não teve, eu acho, ano passado. Acho que foi o único dia mesmo que eu não gravei, mas teve vídeo. Eu só gravei um vídeo diferente, né? Um vídeo assim de bate-papo. E eu falei, isso aqui tem algum valor. Porque é uma curadoria que eu faço diariamente. Eu falo pra todo mundo e não falo assim, brincando, nem tentando aumentar nem nada, nem falando nada demais. É porque eu falei, eu vou
trazer isso para ser o meu trabalho. Então, se é o meu trabalho, eu tenho que levar a sério. Então, todos os dias eu tento ler todos esses colunistas. E eu acho que eu leio realmente todos os dias. Então, vou na Veja, leio a coluna do Radar, do Boninho. Vamos ver aqui os insights. Mas também leio a coluna de política, o Radar econômica, economia. Vou no Globo, leio todos os dias o Lauro Jardim, a Bela Megalha, a Malu Gaspar, leio a coluna de política do Globo, e aí eu não vou parar para ler a Vera Magalhães. Se o Globo deu destaque para ela, até posso parar para ver o que ela escreveu. Mas eu leio a coluna de política, vejo lá os destaques. Né? Eu vou para Veja, eu vou à Folha, todo dia eu leio a Mônica Bergamo, todo dia eu leio a Painel, que agora tá com o Zanini, tá com a Camila Matoso. Vou lá, tá o Rally Politics. Vou no Metrópolis, todo dia eu leio o Guilherme Amado, o Igor Gadelha, o Paulo Capelli, o Rodrigo Rangel, dou uma olhada também no Mário Sabino, vejo lá com a dele de Notícias do Brasil, vou na turma do Bastidor, talvez Costegui, Nonato Viegas, Samuel Nunes, vejo o que a turma tá falando, que a turma que já trabalhou no passado no Globo, na época, etc., até na Veja. Vejo o Estadão, todo dia de manhã lá, acho que Mariana Ribeiro, nem lembro o nome dela direito, mas Mariana, ela solta lá 5 da manhã as coluninhas dela, tem a coluna de política do Estadão, todos os jornalistas, já até vai pegando viés. Vejo lá que o Poder 360 comenta, uma coisa assim, outra vez que é interessante. Vou na CNN, vejo que o Caio Junqueira fala, Gustavo Uribe, a Basília, fala que beleza. Peguei todo mundo, para mim ser o compilado dos maiores, e vou tentando registrar isso. Eu falei, pô, não é possível, eu já faço uma curadoria diária que tem algum material, né, que tá meio que a espécie da história do Brasil, e além disso, muitas vezes, diariamente eu também acompanho as redes sociais. As pessoas hoje em dia, elas trazem muita informação relevante, muita informação interessante, e eu também tenho isso salvo, eu também tenho vídeos que a galera compartilha nas redes sociais salvos. E aí tava ali no final do mês de janeiro, e apareceu um grupo, que eu acho engraçado esse grupo no final do dia, eu gosto de pegar no pé deles, é a turma do MBL. Eles voltaram com a ideia de fazer um congresso da nova direita, refundar a direita no Brasil. Eu pensei assim, rapaz, é muita cara de pau da MBL fazer isso. E aí, em março agora, faria 1 ano da viagem que eles fizeram para a Ucrânia, que eu fiz acho que ninguém fez uma cobertura tão grande quanto eu fiz, não por nada, mas porque eu me dei o trabalho de pegar toda a auditoria do MBL e dissecar ponto a ponto, pegar nota fiscal por nota fiscal, que estava lá em eslovaco, traduzir, começar a ver, pô, peraí, Rotovost é dinheiro em espécie, eles pagaram tudo em dinheiro em espécie, não tem uma nota fiscal que seja em dinheiro, sei lá, compra em cartão de crédito. Como é que o MBL realmente pode provar que essas notas são deles? Compras que foram feitas quando eles já estavam no avião na volta para o Brasil. Então, assim, dissequei as notas fiscais, diversas coisas, e eu falei, rapaz, eles querem refundar a direita? Tive a ideia. Vou fazer um documentário. Tá fazendo um documentário bacana, relembrando isso daí no MBL. Vou lançar no dia. E nesse meio tempo, me veio também essa ideia de falei, rapaz, resgatar a história é importante. Manter a história viva é importante. Eu tenho vários videozinhos que foram feitos ao longo dos dias, conforme o MBL foi soltando a informação no ano passado. Então, agrupar eles em um único vídeo. E se eu começar a agrupar as informações do mês em um material único, pensando inicialmente numa revista, que é uma espécie de revista e que virou um almanaque, eu falei, pô, essa ideia parece bacana, vou fazer isso. Aí falei com um amigo meu, talvez por ser um pouco mais experiente, ele não é da área da comunicação, mas é um empresário, já fez muita coisa, então assim, ele já lidou com o dia a dia, a gente conversa, assim, não que ele fosse me dar qualquer tipo de ajuda nem nada, mas gosto de ouvir a opinião dele, por já ter feito, né, participar de várias coisas, ter visto vários projetos saírem do papel. Ele falou, ó, vai dar trabalho, viu? Eu falei, pô, em 10 dias vamos fazer isso daí. Ele falou, isso aí vai dar trabalho, viu? Eu falei, será? Ele falou, vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho, viu? Eu falei, eu vou fazer. Eu falei, pô, me ajuda aí, pô. Arranja aí uma galera aí, vamos botar isso aqui pra andar. Eu falei, isso vai dar trabalho, viu? Eu acho que não tem, do jeito que tu quer, em 10 dias. Rapaz, ó, irmão, gosto de tu, mas não tem como. Eu falei, eu vou fazer, eu vou te mostrar que eu consigo. Não consegui fazer em 10 dias, já adianto. E aí eu comecei a fazer. Procurei um amigo meu. Eu falei, bicho, vamos fazer isso daqui. Acho que dá pra fazer. Não é possível que eu não vou conseguir um dinheiro assim mínimo, que seja uns R$2 mil, eu não preciso nem ganhar R$1. Eu vou te pagar pra tu me ajudar. Tu vai escrever, a gente vai botar aqui umas imagens. E vamos fazer. A gente começou a bater cabeça, e até conseguir montar aquele esqueleto do projeto, levou aí uns 20 dias pra entender. Então já perdi o prazo. Eu falei, então beleza. Mas também não soltei o documentário do MBL. Eu também não sabia nada de edição. Eu falei, eu vou aprender do zero.
comecei a mexer no Adobe Premiere do nada, né? E acho que até ficou um resultado final bem bacana, tá lá no canal. Não tá um Brasil paralelo da vida, mas tá bem interessante. E aí eu sei que nesse processo a coisa foi indo, e aí consegui formatar tudo, e no dia 15 de março eu fiz o lançamento com o mês de janeiro. E aí o que seria esse Atlas? Eu já pego todo esse material, que já passou por toda essa curadoria, e aí eu vejo tudo que aconteceu em janeiro, eu separo todas essas notícias por temas, depois eu separo essas notícias em subtemas, quando necessário, porque às vezes tem temas que são muito grandes, sei lá, economia, tem a visão geral da economia, teve os conflitos dentro do governo, teve os conflitos no entorno ali do Banco Central. Às vezes você pode, eu fiz questão de destacar no mês de janeiro o tema só inflação, para mostrar a quantidade de notícias envolvendo inflação, notícias negativas para os brasileiros. E aí eu fazer o quê? Vou pegar essas notícias, eu vou colocar elas, na maior parte das vezes numa ordem cronológica, né? Mas tem coisas que a ordem não cronológica fica um pouco mais fácil de entender. Ou então você agrupar assim os temas, enfim. Vou colocar, e aí eu parti de algumas premissas, que é o seguinte: você não pode dar Ctrl+C, Ctrl+V na matéria de ninguém, porque isso daí é cópia, né? Isso aí é direito autoral. Mas você pode fazer citações. E nem todas as matérias você precisa ler a matéria inteira. Às vezes 2, 3 parágrafos e uma explicaçõezinha, você entende todo ali o centro da história. E a lei de direitos autorais permite isso. Você fazer citações, desde que realmente esteja lá a citação. Então, montei as notícias, tá lá todo o texto, de uma forma que mesmo que a pessoa não abra a notícia para ela ler na íntegra, ela vai ter acesso à informação assim crucial daquela notícia para entender os fatos. E aí o a mais é o quê? Como é um produto digital, e você pode abrir no celular, você também pode imprimir se você quiser, mas o fato de ser digital, o que foi que eu fiz? Em todas as notícias, eu transformei elas, e não são só notícias, são notícias, postagens de redes sociais, vídeos também, documentos oficiais, e se você clicar, você é redirecionado para a notícia na íntegra. Então, o cara tá ali, ele vê a opinião e fala, isso aqui é interessante, é que eu quero ter uma informação a mais. Ele clica e ele já tá lá. Sim. Então, eu falei, isso aqui é uma forma de contar a história do Brasil com viés diferente do viés da imprensa, só que usando a própria imprensa. As notícias que estão lá são exatamente do Globo, da Folha, da Veja, do Estadão, CNN, e tudo mais. E as fontes primárias. A fala do Lula que ele fez enquanto ele estava em viagem na Argentina, a fala que Lula que ele falou isso, que ele falou aquilo outro. Então ele está tudo salvo, está tudo guardado. E eu já falei algumas vezes, eu acho que até passei no pânico desse exemplo recentemente, perguntar aí o Dagomi e até o Roberto também, acho que o Roberto é mais próximo da minha idade, mas o Dagomi acho que já acompanhou um pouco mais de perto do que a gente, Roberto. Sim. CPI dos Correios. O que é que vocês lembram da CPI dos Correios? Eu acho que todo mundo vai falar Roberto Jefferson. Aquela cena do cara passando a mão, né? Que começou ali, né? Aquela cena clandestina que o cara pegava o dinheiro, um funcionário, que eu nem me lembro. Porque, eu sou péssimo de política, eu não acompanho. Entendeu? Então, pra mim, eu sou um leitor comum de política. Eu não tenho essa... Mas, no geral, eu acho que todo mundo acompanha dessa mesma maneira, né? No geral, eu acho que isso, se a gente for pegar na memória da maioria das pessoas, não vai fugir muito disso. É como o Kim falou, realmente. E o negócio tentar fugir disso... Só um detalhe, quer dizer que vai ser um Atlas mensal, então. Isso, vai ser mensal. Bem legal, bem então, interessante, cara. Vamos botar para a CPI do mensalão. Se você quiser hoje saber como começou, você vai botar o quê? No Google. Como começou a CPI do mensalão? Exato. Possivelmente você vai ser redirecionado para um site mais novo, de 2014, 2015, até 2010. Até aquele relembre a CPI, X anos da CPI. Mas, qual foi a primeira matéria? Aquela urgente. Isso é muito legal. Sabe? Urgente. Olha o vídeo. Olha o que aconteceu. Aquela que estoura toda a coisa. Entendendo? Então, você ter... É impossível você contar a história do Brasil completa, em detalhes sobre tudo. Mas eu acho que eu consigo traçar uma linha dorsal, uma espinha dorsal, para lá na frente, quando alguém tiver interesse, eu quero fazer um documentário sobre tal assunto. Ele sabe pelo menos como procurar. Ali está mais ou menos já uma ordem cronológica, as notícias da época, meio que já organizadas. Sensacional. A própria CPI da pandemia. Acho demais. A própria CPI da pandemia que a gente acabou de ver. Você lembra como começou mesmo? Você pega
eu tenho um interesse um pouco anterior, assim, né? Mas você pega o Globo, que a gente conhece o que virou o Globo, e você vê o acompanhamento do Globo com relação ao movimento de 64, e você vê, é outra história, é outro país, é outro mundo, sabe? O que virou hoje é o golpe militar, fascista, não sei o quê. E o que era, como o Globo acompanhava os fatos, é você ver no próprio acervo do jornal. É isso mesmo, cara. Só que você está fazendo de um jeito mais urgente, mais rápido, né? Muito legal, cara. Pois é. Imagina se alguém tivesse lá atrás, na década de 60, separado essas matérias interessantes que o Globo fez sobre 64. Não, mas tá no acervo. É fácil. Tá no acervo, cara. Não, tá no acervo. Mas tu vai pesquisar como? No acervo. Você assina, você tem direito ao acervo. Não, beleza. Mas tu vai chegar lá no acervo, na busca tu vai colocar o quê? Aí tu vai ter que ler matéria por matéria. Tem matéria que é interessante, tem matéria que... Sabe, beleza, não é aquela matéria que não tem, como explica. Você mesmo fez no Atlas, aquela espinha dorsal, né? Não tem um caminho já definido. A pessoa vai ter que assinar o jornal, vai ter que fazer uma busca prévia, vai ter ela mesma, fazer todo o trabalho de curadoria que quem já fez. É verdade, é isso mesmo, cara. Mas você... Então, pega o exemplo... Não, só um negócio que eu achei... Que eu achei legal, assim, também, é que você... Não é só um trabalho sobre imprensa, é um trabalho personalizado sobre colunistas, que dá uma outra perspectiva, né? Porque o cara tem uma opinião hoje, muda, é bem legal isso mesmo, cara. Isso eu nunca vi ninguém fazer. Pronto, mudar de opinião. Eu até falando do Globo. Um dos temas do mês de janeiro é a cobertura pela disputa da presidência da Câmara. O Globo em si muda de opinião. O Globo, até dia 15 de janeiro, falava que o Rodrigo Pacheco era franco favorito. O Globo termina dia 31 de janeiro falando que o Planalto basicamente está virando a noite acordado para eleger o Pacheco. O Globo muda a narrativa por completo. Assim, a virada de chave. Aí, não no mês de janeiro, mas janeiro explica. Acho que agora é dia 13 de março. Acho que é dia 13, porque eu estava pesquisando, até falar para alguém. Eu fiz um vídeo disso daí também. Acho que foi dia 13. A coluna, o Rafael Moura, na coluna do Rafael Gaspar, falou que a defesa de Bolsonaro está trabalhando para atrasar os processos dele. Pode ser verdade. Só que é o que eu mostrei no vídeo. O próprio Globo mostrou que ao longo do mês de janeiro, né, o Globo escreveu algumas notas mostrando que o Lula e o PT têm pressa na condenação de Bolsonaro. E aí eu trago em vídeo e eu pergunto, eu tenho que entender, é Lula que está com pressa ou é Bolsonaro que está tentando atrasar? Vocês têm que me explicar, porque vocês estão mudando de opinião assim em 2 meses. Entendeu? Então assim, está registrado. Isso vai estar registrado. Exatamente. Ali está no processo. E você pegar essas nuances, se você não acompanha no momento, isso que é o ponto mais complicado. E aí que eu volto, por exemplo, da CPI da pandemia. Grande parte da direita acompanhou alguma coisa. Muita gente recebeu vários vídeos nas redes sociais, no WhatsApp. Tem um vídeo aí da Simone Tebet clássico, que ela fala sobre a investigação de desvio de dinheiro aí por parte dos estados. Será que sai alguma matéria na imprensa sobre isso? Eu acho que não. Qual a probabilidade de uma pessoa daqui a 10 anos conseguir achar esse vídeo se ela não souber que esse fato aconteceu? Exatamente. Que ela não acompanhou de perto na época. O que, por incrível... Então, essa é mais ou menos a história por trás. Por incrível que pareça, a gente já está passando do tempo e eu sempre falo, quando a conversa está boa, eu convido já você para uma parte 2, hora que você puder, porque tem muita conversa pela frente, mas eu queria saber uma coisa, eu queria que você desse uma de futurólogo, vamos dizer, o Atlas de agosto, o que você acha que vai estar mostrando sobre o Brasil? Ou até melhor, um eventual Atlas de dezembro desse ano. Dezembro. Uma coisa, causa econômico. Por que eu falo isso? Já pelo o de janeiro. Quando eu montei o de fevereiro. Quando eu montei o de janeiro, notícias em torno de economia, juntas, todas, davam... Porque como eu faço tudo no PowerPoint, né? Eu vou juntando os PowerPoint, deu 96 slides. Quando eu juntei as principais notícias de economia do mês de fevereiro, bateu 206, eu acho. Bateu mais do que o dobro. E saiu, inclusive, a notícia falando que, na Veja, o interesse no noticiário pelas notícias econômicas está crescendo. Por quê? Porque a coisa está realmente degringolando.
E aí você pega assim, a quantidade de notícias de 1º de janeiro até agora, você pode pegar até do período anterior, mas eu não salvei isso, mostrando a inflação sendo revisada para cima, mais uma vez, boletim Focus, 7ª semana seguida revisando para cima, 8ª semana seguida revisando para cima, 9ª, 11ª, ontem foi a vez do próprio governo, através do IPEA, fazer a revisão da inflação para cima, PIB sempre sendo revisado para baixo, diversas notícias que tentavam mostrar que o Brasil seguiria uma espécie de arcabouço fiscal e não tem. No mês de janeiro, o Haddad veio com a história que, não, olha assim, minhas medidas, vou zerar o déficit. Um dia depois do Haddad falar isso, saiu notícia na Folha. O mercado quantifica que, no máximo, o pacote do Haddad consegue aí 120 bi, ou seja, vai ter 120 bi de déficit. E aí o governo ficou, não, que a gente vai zerar. Simone Tebet, no final de semana passada, deu uma entrevista, falou, a gente vai ter um déficit de 120 bi. Pô, mas o mercado falou isso em janeiro. O mercado falou isso em janeiro, tá lá registrado, vocês que ficaram negando. Tá aqui a notícia. Todo mundo negou o que a Haddad falou, já estava óbvio. Então o tempo vai passando. Olhando pelo tom das notícias e como a coisa está avançando ao longo dos meses, problemas econômicos, eu acho que está impossível de não estarem no radar aí nos próximos meses. Problemas sérios. Mas e em termos de política mesmo, você acha... O que você acha que pode acontecer até lá? Aí é futurologia. Eu acho que a gente pode ver uma crise de governabilidade. Eu acho que esse daí é um ponto... Se o PT, ele nos próximos meses, ele não fizer uma mudança grande, e eu acho que inclusive vai ter uma mini reforma ministerial, eu acho que podemos ver realmente uma crise de governabilidade. Principalmente olhando os eventos recentes, que envolvem até o Lira e o Pacheco, as últimas falas do Lira, e como a coisa vem acontecendo, eu acho que o PT pode ter uma crise de governabilidade. E aí a gente vê um travamento de grande parte aí da agenda do governo. Vão fazer algumas coisas por decreto e vai ficar um clima que vai ficar se deteriorando. Eu acho que pode ter uma crise de governabilidade. Se isso vai levar a uma queda, um impeachment, etc., não faço ideia. Quando você fala em travamento da agenda do governo, isso é uma boa notícia, né? Aparentemente, se travar o que eles estão pensando aí, pouquinho, olha... Eu acho que... Super legal e, espero que a gente volte a conversar aí. Você tem um plano secreto, tipo um programa novo, alguma coisa que você queira anunciar? Além da primeira mão que você soltou aqui do Atlas? Não tem. Além da primeira mão do Atlas. Aí. Eu já falei mais ou menos. Eu acho que a versão de fevereiro ela já vai vir bem mais bonita. Eu quero até refazer a de janeiro. O pessoal comprou a ideia. Eu falei, gente, eu não vou botar nada no bolso, porque vocês estão ajudando aí, eu vou tentar reinvestir no Atlas, botando aí, pagando um pouco melhor para quem está ajudando a escrever. No caso é minha mãe, um amigo e uma tia do Zap. Nenhum dos três tinha nenhuma experiência com nada. Várias vezes eu tenho que revisar tudo, refazer tudo que eles fizeram, mas ajudar as pessoas, né, de algum ponto também, quero poder ajudar. E agora também consegui já um troquinho para ver uma pessoa da área de design gráfico mesmo, uma menina que é especialista em revista. A Oeste tem uma revista bonita, já tive a oportunidade de ver, né? Você abre assim, você vê, é gostoso de ler. Então, e você quero fazer melhor do que a Oeste. Muito bom, cara. E você, como as pessoas podem conseguir o Atlas? Meu site, kimpaim.com, sem BR. Kimpaim.com. K-I-M, Paim, com M de Maria também, .com. E lá é vendido, o Atlas é vendido lá. Isso. É uma assinatura mensal, a partir de R$15. Tem outras assinaturas, mas todas são iguais. Tá. E quem assinar vai ter acesso a tudo. Então, se você assinar esse mês, você vai ter acesso de janeiro. Se assinar agora em fevereiro, também vai ter acesso na de janeiro. Mas o que eu digo é o seguinte, é igual aí a turma da Oeste. Se vocês apoiarem, prometo reinvestir em alguma outra coisa. No dia que minha turma aí, né, meus novos estagiários virarem analistas júnior, né? Jornalista júnior, eu trabalhar menos, eu pretendo até pegar e fazer versão em vídeo de alguns temas. Começar a botar aqui uma coisa ou outra. Eu tenho que ter tempo para fazer isso. E no momento tá corrido. Então eu posso ficar investindo mais na iniciativa. Bom, Kim Paim, muito obrigado pela sua presença. Bom dia para você aí em Brisbane, Austrália. E você está convidado já a hora que você quiser lançar alguma coisa ou se tiver alguma novidade, você avisa a gente para a gente fazer outro programa. Tá Valeu bom? Demais, Dagomir. Só chamar. Tá legal. Também, prazer. Valeu, Kim. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, viu? Também à disposição. Obrigado ao Roberto. Valeu, Dagô. Valeu, pessoal que acompanhou, que está acompanhando, que vai acompanhar também. Todos vocês. Obrigado a você que acompanha a gente também.
E hoje quem vai despedir é o Roberto com aquele o refrão, o IP. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Hip Tayo Taie.